O Palmeiras é campeão brasileiro e não é marcado exatamente por regularidade. Esse Brasileirão de 2023 é muito louco e eu divido esse título em 3 atos bem definidos. Com um detalhe, a marca desses atos envolve um jogador que não participou da maioria dos jogos. Dudu. Quer entender? Assiste o vídeo aí. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, deixa o seu like que é muito importante e também, mais do que o seu like, também deixa um comentário que é bem legal. Se quiser mandar um valeu, eu fico feliz, se tornar membro também. Bom, bora pro assunto do vídeo sem mais delongas, o Palmeiras campeão brasileiro e um Palmeiras que, diferentemente de 2022, não foi marcado pela regularidade, por um time base muito bem definido. É um Palmeiras que se divide em 3 atos, muito por conta do Dudu. E vocês vão entender ao longo do vídeo por que eu tô falando isso. Mas antes da gente mergulhar nos 3 atos do Campeonato Brasileiro, a gente precisa lembrar do Campeonato Paulista. Isso é bem interessante. Por quê? Porque o Palmeiras chega ao Brasileirão ainda sem um time base bem definido. Não sei se você se lembra disso. Mas o Palmeiras em 2022 tem 2 atletas que deixam o clube e são muito importantes para a regularidade da equipe. O primeiro é o Danilo, coração do meio-campo. O segundo é o Gustavo Scarpa, líder técnico e melhor jogador do Brasileirão 2022. Absolutamente decisivo. Os 2 saem. E aí, por que a gente tem que lembrar do Campeonato Paulista? Porque o Palmeiras é campeão paulista de 2023 sem conseguir achar as reposições para esses 2 atletas. Porque o Palmeiras não vai ao mercado e, de maneira caseira, o Abel tem que tentar buscar uma solução. E vários testes são feitos ao longo dessa campanha de título paulista. Veja só. Para o meio-campo, o Abel Ferreira testou como 5 Gabriel Menino, Jailson, Atuesta, Fabinho chegou a entrar e ele não se convenceu de ninguém. Zé Rafael, que havia pedido no início do ano para jogar mais à frente, teve de se sacrificar e jogar como 5 para Gabriel Menino encaixar como 8 nessa dupla que vai seguir por um bom tempo. E aí na frente, para o lugar do Scarpa, vários testes. Pode colocar aí. Tabata, não encaixa. Rony, sai do centroavante para o Endrick jogar, vai jogar pelo lado, não encaixa. Giovani, da base, com muita possibilidade, muita esperança de que vire, vai jogar do lado, não encaixa. Breno Lopes, já experimentado no elenco, não encaixa. E ninguém se firma para substituir o Scarpa. E até o próprio Endrick, como centroavante, ele acaba não fazendo um Paulistão brilhante e acaba saindo do time no Campeonato Brasileiro. A gente vai entender já já quando eu entrar nos 3 atos, mas é bom colocar esses pontos para ver como foi acidentado, digamos assim, o ano do Palmeiras. E mesmo assim foi campeão. Dentro do Campeonato Paulista, enquanto o Abel fazia vários testes para tentar buscar um meio-campo ideal e um ataque ideal, ele ainda perde o Merentiel nas suas opções, perde o Kusevich na zaga e tem outras perdas ao longo do Brasileirão. Mas ele recebe, vamos para o primeiro ato agora, 2 reforços. Para o Campeonato Brasileiro ele recebe 2 reforços. Ele recebe Richard Rios, que não é reposição do Danilo, é reposição do Atuesta, que se machucou e ficou fora da temporada, que é mais um jogador que o Abel perde. E o Arthur, que é reposição do Scarpa. E aí a gente vai para o primeiro ato do Campeonato Brasileiro. O primeiro ato, para que vocês entendam, ele vai da primeira rodada até a 14ª rodada. Por quê? Porque existe um time base e bem definido ali. Mas a partir da 15ª, aí vem um problema que o Abel começa a ter dificuldade para resolver. Mas nesse primeiro ato, para se ter uma ideia, o time está num sistema muito diferente desse que termina o campeonato e o time está com peças diferentes desse que termina o campeonato. Vamos lembrar a escalação. A base dessas 14 rodadas iniciais tem o Everton no gol, Mike, Gomes, Murilo e Piquerez, Menino e Zé Rafael, Arthur, Veiga e Dudu, Rony. Detalhe, o Marcos Rocha aparece muito nesse time também, como lateral, tá? Por conta de lesões do Mike, lesões do Marcos Rocha, eles se alteram, mas essa é a base. Só que veja só, nessa base, primeiro, o sistema é diferente, segundo, a dupla de volantes, Menino e Zé Rafael, não é a dupla que vai terminar no embalo do título. A parte da frente, Dudu se lesiona, tá fora do time que embala para o título. Arthur vira reserva, tá fora do time que embala para o título. Rony vira reserva e tá fora do time que embala para o título. Ainda assim, esse time base faz uma campanha
bem honesta e de time candidato ao título. Até a 14ª rodada, apesar do Palmeiras ter 12 pontos de desvantagem para o Botafogo, que fazia uma campanha surreal com 12 vitórias e 2 derrotas, o time tinha só 2 pontos de distância para o vice-líder. E em comparação à campanha de 2022, quando o Palmeiras foi campeão, eram só 5 pontos de diferença. Então era uma campanha de um time que se candidatava a fazer uma pontuação de time campeão. Mas aí vem o segundo ato. E o segundo ato tem um detalhe muito curioso que ninguém repara. Porque muita gente fala, o Dudu foi sair do time lá na 21ª rodada, aquela lesão dele contra o Vasco. Não. O Dudu passa a sentir dores na panturrilha a partir da 15ª rodada. O Palmeiras perde o Dudu na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Da 15ª para frente é um segundo ato. Tanto que o John passa a ser titular nos jogos do Campeonato Brasileiro até a 21ª rodada, quando o Dudu volta ao time no Brasileirão, porque dentro dessa janela o Palmeiras tinha Libertadores e Copa do Brasil. E o Dudu, por conta dessas dores, acaba sendo preparado para esses confrontos. E o Campeonato Brasileiro, pela distância do Botafogo, fica um pouco de lado para o Dudu. Então, nesse recorte, o Dudu já não é mais o cara. O Abel já está tentando entender o que fazer sem o Dudu no Brasileiro. E o John é a primeira escolha. Ele mantém o sistema, mantém as peças do time base e John é a primeira escolha no lugar de Dudu no Campeonato Brasileiro. E aí o Dudu volta na 21ª rodada, já no segundo turno, contra o Vasco. E no primeiro tempo se machuca. E aí o Abel, em vez de colocar John, que foi titular quando o Dudu não podia jogar e vinha entrando no lugar do Dudu quando o Dudu jogava, não entra. Quem entra é o Breno Lopes. E aí vem uma fagulha de, opa, tá tentando movimentar esse time, tá tentando mexer. E aí a gente vai perceber o seguinte, no jogo seguinte a essa lesão que tira o Dudu de vez da temporada, embora ele já estivesse há algum tempo fora do Brasileirão, focado só no mata-mata por conta de dores na panturrilha, ele desiste da ideia do John e ele desiste do sistema. Ele mexe nas peças e no sistema, dentro desse segundo ato sem o Dudu, para tentar encaixar o time. E aí o que ele faz? Ele passa a ter uma equipe que tem o Arthur jogando como meia por dentro, numa espécie de 3-4-1-2, que a gente pode dizer assim. O Arthur sai da onde ele está habituado a jogar, um canhoto que gosta de jogar como ponta direita, e passa a jogar como um meia canhoto ao lado do Rafael Veiga. Isso muda bastante a ideia do time. O Rocha passa a ser um zagueiro. O Mike joga mais aberto como ala junto com o Piquerez. Então veja como há uma série de mudanças. Só que aí, com essa série de mudanças, tanto no sistema quanto nas peças e até nas funções dos atletas, o Palmeiras cai de rendimento. O time cai na Copa Libertadores da América para o Boca, e esse é o maior impacto que a gente pode colocar na temporada, e embala a pior sequência da era Abel Ferreira. São 7 jogos naquele recorte da temporada, e são não só no Campeonato Brasileiro. Tem uma só vitória contra o Goiás nesse recorte, no Campeonato Brasileiro. Tem 4 derrotas contra Grêmio, Red Bull, Santos, Atlético Mineiro, e um empate contra o Corinthians. Resultados muito ruins, que pesam e abalam. E mais do que isso, existe a distância do Botafogo abalando e existe também a queda contra o Boca abalando. E o Abel resolve fazer o quê? Mexer mais. Ele volta ao sistema com pontas depois da eliminação para o Boca. Coloca o Endrick no time como titular. E aí ele tem o Kevin atuando de um lado, o Endrick atuando do outro, o Rony atuando como centroavante e o Arthur vira reserva. O reforço da temporada vira reserva. E ele abandona o sistema com alas. Só que aí vem 2 derrotas. O time perde para o Santos e o time perde para o Galo. Mais do que isso, o time perde também mais um titular, o Gabriel Menino. E aí o que estava desarrumado se desarruma ainda mais, porque era um titular do time base, que deixa a equipe. E aí nós vamos para o terceiro ato.
que começa a partir da 28ª rodada, depois de perder na 26ª para o Santos, na 27ª para o Galo, e ficar fora na tabela de classificação da zona de classificação para Libertadores. E esse foi o momento Klopp que eu cheguei a citar em um outro vídeo, em que as peças estão lá, os vencedores estão lá, os resultados são ruins, a confiança baixou, precisa recuperar a confiança para tentar embalar vitórias. E aí vem o terceiro ato. Perda do Gabriel Menino, encaixe do Rios, Rony e Arthur no banco de reservas, e o Abel volta ao sistema com alas e 3 zagueiros de origem. Na 28ª rodada, o Palmeiras pega o Coritiba. E o Abel fala, ó, o time tá inseguro, o time tá sem confiança. Precisa voltar a se sentir seguro. 3 zagueiros no time, alas para atacar. E aí, contra o Coritiba, o Palmeiras vence. Num 3-5-2. Com Breno e Flaco ganhando oportunidade na frente, porque o Endrick estava suspenso nessa rodada. O time volta a vencer, volta a não sofrer gols. E aí, embala pro título. Nesse terceiro ato, o embalo é contra o Coritiba. Porque o time base da arrancada entra em campo nas rodadas seguintes. Com o Rocha jogando em meio a lesões e suspensões dos zagueiros de origem e a dupla Endrick e Breno Lopes. O Palmeiras goleia o São Paulo por 5-0 depois desse jogo contra o Coritiba. 3 zagueiros de origem em campo, 2 alas, a dupla de ataque titular, Breno Lopes e Endrick. O time é o Everton, Gomes, Luan e Murilo. Mike, Rios, Zé Rafael, Piquerez, Veiga, Endrick e Breno Lopes. Entra em campo contra o São Paulo e goleia o time base da arrancada do título. Dali pra frente, por lesões ou suspensões, o Rocha passa a ganhar espaço no trio de zaga. O Naves chega a jogar também por conta de lesões ou suspensões. E o Abel só vai usar um outro sistema contra o América Mineiro, o 4-2-3-1 mesmo, por falta de peças. Mas é um Palmeiras que bate o Bahia, bate o Botafogo numa virada histórica, bate o Atlético Paranaense, bate o Internacional, bate o América Mineiro, bate o Fluminense. Olha só como sai de um momento de uma vitória, num recorte enorme de jogos, para um momento repleto de vitórias. E tropeça somente no Flamengo, fora de casa, além de arrancar um empate também muito marcante, muito forte contra o Fortaleza, tendo um a menos. 2 vezes o Palmeiras vai buscar o empate. Tudo isso até o jogo contra o Cruzeiro, em que o time já chega campeão, só não chega matematicamente. Então, são 3 atos. O primeiro ato com Dudu e um time base num sistema já consolidado, com 2 zagueiros, 4-2-3-1. Depois, um segundo ato com a perda do Dudu e o Abel buscando peças e sistemas e volta com o sistema com alas e vai para o sistema com pontas, volta para o sistema com alas nesse segundo ato. E aí o terceiro ato é o ato em que encaixa o time com as peças, com Endrick, com Breno Lopes. Os titulares viram reservas, Arthur e Rony não entram mais no time, o Rios entra no lugar do menino. Nesse terceiro ato o time encaixa e embala. São 3 atos que curiosamente envolvem, primeiro com o Dudu, segundo tentando entender o time sem Dudu e o terceiro o embalo do time sem o atacante Dudu. Palmeiras que não fez um campeonato de regularidade, como deu para perceber, né? E é interessante porque é uma equipe que, quando você observa, para efeito de comparação, o Palmeiras praticamente não teve regularidade quando perdeu em 2022 o Rafael Veiga. Rafael Veiga deixa o time na 24ª rodada. E o Palmeiras soube lidar com isso muito bem. Já nesse campeonato de 2023 isso mudou um pouquinho. E o Palmeiras teve de lidar com a ausência do Dudu e mexendo em sistema, mexendo em peças, enfim. Em termos de oscilações, para você ter uma ideia, fechando o vídeo aqui, no ano de 2022 o Palmeiras tem 3 sequências de 3 jogos sem vencer. Só. Foi isso que o Palmeiras fez em 2022. São só 3 derrotas no Campeonato Brasileiro inteiro. Em 2023, o Palmeiras tem uma sequência de 3 jogos sem vencer, uma sequência de 4 derrotas consecutivas e também tem uma sequência de 5 jogos sem vencer com 2 derrotas na conta. As oscilações foram muito maiores. E em termos de arrancadas e série de vitórias, veja só a diferença de um título para o outro, né? Em 2022, o Palmeiras tem uma sequência de 6 vitórias, uma sequência de 5 vitórias, uma sequência de 4 vitórias e 2 sequências de 3 vitórias. Em 2023, só tem uma sequência de 5 vitórias, outras 2 de 3 vitórias, e se ganhar no Cruzeiro, estou gravando antes do jogo contra o Cruzeiro, vai ter 3 sequências de 3 vitórias. Bem mais irregular, só que muito mais cascudo e com uma busca por soluções incessante do técnico Abel Ferreira dentro do seu próprio elenco. Essa é a anatomia desse título brasileiro do Palmeiras, que tem muita contribuição do Botafogo por ter sido o primeiro time a abrir mais do que 8 pontos
e perder a taça. Ou melhor, abrir 7 pontos do segundo colocado em algum momento do campeonato e perder a taça. O Botafogo abriu 13 no final do primeiro turno e perdeu. Então, inegavelmente, o Palmeiras foi cascudo, o Palmeiras foi valente, o Palmeiras foi cabeça fria e coração quente por se recuperar de um abalo tão grande, que é perder o Dudu, que é um líder técnico e também é um líder psicológico dessa equipe, é um líder em termos de experiência, e perder a semifinal da Libertadores para o Boca, e no meio disso tudo, se reinventar, arriscar. E a comissão técnica conseguiu achar a tempo de se recuperar. Recuperar a confiança, passar pelo momento Klopp, que eu fiz um vídeo aqui, inclusive, falando sobre isso, e buscar o embalo para o título. Uma grande campanha do Palmeiras, um título que vai ficar marcado na história do clube por conta de todas essas nuances e também, claro, por conta da recuperação em cima de um líder que tinha 13 pontos de vantagem para o segundo colocado na virada do turno e, se não me falha a memória, chegou a abrir 14 do Palmeiras. Enfim, claro que eu quero o seu comentário, a sua visão sobre essa anatomia do título, sobre tudo que eu falei aqui em termos de primeiro, segundo, terceiro ato. É claro que você vai ter discordâncias, vai ter concordâncias, mas é claro que eu quero que você participe aqui embaixo, que esse vídeo já está muito longo. Se você chegou até o final, escreve aí que chegou até o final, eu vou ficar muito feliz, tá? Espero que você tenha curtido a análise, jogo a jogo praticamente, momento a momento, desse título do Campeonato Brasileiro. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça também de deixar um comentário, tá bom? Grande abraço, bora falar de futebol.